No vasto universo de desafios e incertezas que permeiam a rotina diária, desponta uma proposta inusitada e revolucionária: o chamado para ouvir a voz de Jesus de forma profunda e transformadora. Este não é apenas um convite para uma prática religiosa comum, mas um desafio que transcende os limites da compreensão convencional, revelando um novo patamar de conexão espiritual com a presença da revelação do Senhor Jesus Cristo. Imagine, por um instante, a força de transformar cada decisão, cada escolha e cada instante de dúvida em um momento sagrado de encontro com o divino. Um processo onde, através da escuta atenta e meditativa, o ser humano é guiado por uma sabedoria que vai além do ordinário. Quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir. João 16:13. Não é apenas uma promessa, mas a chave que abre as portas de uma realidade onde o impossível se torna possível, onde cada batida do coração pode ser sinônimo de revelação e cada respiração de renovação. Nesta narrativa, a dor das dúvidas e dos tropeços se transforma em combustível para a mudança, incitando o espectador a mergulhar de cabeça em uma jornada repleta de descobertas, onde cada ensinamento é uma luz que clareia o caminho, mesmo nos momentos de maior escuridão. A intensidade desta proposta desafia as crenças estabelecidas, provoca uma reflexão que pode abalar estruturas e, ao mesmo tempo, oferece recompensas rápidas para aqueles que ousam acreditar na força transformadora da fé. Por meio de exemplos práticos, como a adoção de momentos diários de meditação e a leitura de obras que dialogam com a espiritualidade, o espectador é convidado a vivenciar uma experiência única, repleta de humor sutil e de analogias que aproximam o divino do cotidiano, demonstrando que a escuta ativa não é apenas uma prática para os momentos de silêncio, mas uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e de ação consciente. Assim, a jornada para ouvir a voz de Jesus revela-se como um caminho onde a tradição se une à modernidade, desafiando o status quo e oferecendo um novo olhar sobre a realidade, onde cada decisão é uma oportunidade de se reinventar e de se conectar com a essência do que é divino e eterno. Ao adentrar este cenário, o espectador é convidado a abandonar as amarras de uma vida pautada pelo imediatismo e pela superficialidade, e a se lançar em uma aventura que promete transformar a forma como se encara cada desafio diário. A proposta é ousada e, ao mesmo tempo, reconfortante. É a afirmação de que a verdadeira mudança vem da capacidade de ouvir com atenção a voz que guia, aquela que ecoa com a mensagem: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz", João 10:27, e que ressoa no íntimo do ser humano, convidando-o a redescobrir a esperança perdida. Em um tom que mistura a polêmica de desafiar as convenções com a firmeza de uma crença inabalável, esta introdução convida o espectador a refletir sobre as limitações impostas pelo cotidiano e a se abrir para uma nova realidade onde o divino se manifesta de forma palpável e surpreendente. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida para provocar não só a curiosidade, mas também para oferecer uma recompensa imediata: a clareza e a certeza de que, ao ouvir a voz de Jesus, a vida se torna uma sinfonia de decisões acertadas e de oportunidades transformadoras. Com um toque de humor leve e uma narrativa que instiga o pensamento crítico, o texto mostra que a escuta espiritual não é um mistério inacessível, mas uma prática cotidiana que pode ser incorporada por meio de pequenos gestos, como dedicar alguns minutos do dia para uma reflexão profunda, a leitura de textos edificantes ou mesmo o registro pessoal das inspirações recebidas. Este é o início de uma jornada que promete não apenas alterar o rumo da vida,
mas também expandir horizontes e transformar desafios em conquistas, abrindo espaço para um novo ciclo de descobertas e para o despertar de uma fé que guia com firmeza e amor incondicional. Olá, você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Quero compartilhar um propósito com você, de alcançar 1000 inscritos. Peço sua ajuda que você se inscreva no canal, para eu conseguir trazer sempre o pão do céu para você. Lembre-se, você é uma bênção. Você já é abençoado com todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo. Agora vamos dar início ao estudo. Em meio à vastidão das possibilidades que se desdobram no horizonte da existência, o sábio convida o espectador a adentrar um universo onde o autoconhecimento e a transformação se entrelaçam de forma indissociável, revelando um caminho iluminado pela presença da revelação do Senhor Jesus Cristo. Este chamado, repleto de intensidade e profundidade, nos impulsiona a ouvir a voz de Jesus, pois, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir, João 16:13, levando-nos a reconhecer que cada decisão pode ser um divisor de águas, capaz de transformar o ordinário em extraordinário. Em uma linguagem que mescla o clássico e o contemporâneo, o mentor expõe que a escuta ativa não é somente um ato de fé, mas também uma prática diária que, quando integrada à rotina, pode converter momentos de dúvida em oportunidades de sabedoria e discernimento. Bastem exemplos práticos, como reservar instantes para meditar ou até mesmo registrar em um diário as impressões sentidas ao ler textos edificantes. Ao sugerir a leitura de obras enriquecedoras e de reflexões diárias, como textos devocionais e livros que abordam a espiritualidade prática, o mentor reforça que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27, convidando o espectador a identificar e valorizar os sinais sutis que o Espírito Santo utiliza para guiar cada passo. Assim, a narrativa se desdobra em uma jornada que mistura ensinamentos profundos e toques de humor sutil, abrindo as portas para um aprendizado contínuo e para a percepção de que cada novo amanhecer é uma oportunidade singular para se reinventar, mantendo viva a chama da esperança e da transformação interior. Com a convicção de que a verdadeira mudança nasce de uma escuta atenta e de um coração disposto a abraçar a sabedoria divina, o mentor propõe que, em meio à correria dos dias, o indivíduo se permita momentos de introspecção que vão além do superficial, mergulhando na essência do chamado divino. Incentivado pela poderosa mensagem, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo, 1 Samuel 3:10, o espectador é convidado a aplicar ensinamentos práticos que envolvem, por exemplo, reservar períodos específicos para a oração e a meditação, praticando a leitura de textos sagrados, que podem incluir não só a Bíblia, mas também livros de espiritualidade que dialogam com a experiência cotidiana. Em uma abordagem que combina a tradição da revelação divina com a modernidade dos desafios contemporâneos, cada palavra proferida tem o intuito de criar uma conexão íntima com a verdade revelada, mostrando que a sabedoria espiritual é um recurso acessível a todos, independentemente dos obstáculos enfrentados na vida. A narrativa se transforma em um convite irresistível para que o espectador, inspirado pelo exemplo de milhares que já encontraram na meditação e na escuta atenta um caminho de renovação, se permita experimentar uma vida onde cada escolha reflete a harmonia entre o divino e o humano, ressoando com a certeza de que a escuta ativa é um pilar fundamental para a transformação pessoal. Dessa forma, o mentor abre um caminho de infinitas possibilidades, sugerindo que a jornada para a autotransformação não tem fim,
mas apenas novas etapas que se desdobram com a mesma intensidade e profundidade, preparando o terreno para os próximos ensinamentos que virão a enriquecer ainda mais a experiência de cada um. Ao adentrar o universo das incertezas diárias, o mentor convida o espectador a imaginar um cenário onde cada escolha se transforma em um momento divinamente orquestrado, capaz de iluminar até mesmo os caminhos mais sombrios com a luz da fé. Neste contexto, a narrativa se desdobra em uma reflexão profunda sobre como a escuta ativa da voz de Jesus pode se tornar o farol que guia as decisões, trazendo à tona um sentido de clareza que transcende o entendimento humano, pois, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir. João 16:13. O mentor, com uma linguagem que une a tradição espiritual e a modernidade das práticas de autoconhecimento, ressalta a importância de se reservar momentos específicos para a meditação e a oração. Momentos estes que podem ser integrados à rotina diária, como ao iniciar o dia com uma leitura edificante da Bíblia ou ao dedicar um tempo para refletir sobre os ensinamentos contidos em obras de espiritualidade prática, tais como O Poder do Agora e Quem Pensa Enriquece. Em meio a exemplos práticos e cotidianos, o espectador é incentivado a reconhecer que, mesmo nas horas de maior inquietude, a voz divina, que ressoa com a promessa "As minhas ovelhas ouvem a minha voz", João 10:27, está sempre presente, aguardando ser escutada, guiando os passos e transformando cada desafio em uma oportunidade para aplicar os ensinamentos espirituais na prática. A cada palavra cuidadosamente escolhida, o mentor faz um convite irresistível para que o indivíduo perceba que a verdadeira mudança não é fruto do acaso, mas de uma escuta consciente e da aplicação prática do que foi revelado pelo Espírito Santo, abrindo caminho para uma transformação interior que se reflete na qualidade de cada decisão tomada, sem jamais deixar de provocar uma ponte sutil para o próximo ensinamento, onde novas possibilidades e desafios se mesclam harmoniosamente. Com a mesma intensidade e compromisso com a verdade revelada, o mentor aprofunda o convite para que o espectador transforme cada incerteza em uma oportunidade de crescimento, estimulando a prática de uma escuta que integra fé, disciplina e sabedoria. A narrativa se enriquece com a poderosa mensagem "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo", 1 Samuel 3:10, incentivando a adoção de rituais simples, porém transformadores, como o ato de registrar, num diário espiritual, as inspirações recebidas durante momentos de oração ou de leitura meditativa, que podem incluir também a leitura de livros que abordem o equilíbrio entre o corpo e a mente, como Meditações, de Marco Aurélio, ou outros textos que dialogam com a experiência da vida cotidiana. Este convite prático se materializa em ações que, além de fortalecer a conexão com o divino, promovem uma renovação de perspectiva, onde cada escolha passa a ser encarada como uma manifestação de uma sabedoria superior, capaz de direcionar o indivíduo para um caminho de autoconhecimento e de realização pessoal. Ao integrar exemplos reais, como reservar alguns minutos no início ou no final do dia para refletir sobre as experiências vividas, o mentor demonstra que a prática de ouvir a voz de Jesus é acessível a todos, sem distinção, e que essa prática pode transformar desafios diários em lições valiosas de superação e resiliência. Assim, a jornada se torna não apenas um convite à reflexão, mas uma oportunidade constante de descobrir que a chave para uma vida plena reside na capacidade de escutar, interpretar e aplicar as mensagens divinas em cada ato e decisão, abrindo, de maneira sutil, um caminho para os próximos ensinamentos que virão.
No âmago da jornada de transformação, o mentor incita o espectador a se tornar o protagonista ativo da própria história, lembrando que cada decisão, por mais simples que pareça, carrega o poder de transformar o cotidiano em uma experiência sublime de autoconhecimento e conexão com o divino. Em uma narrativa envolvente, ele enfatiza que a verdadeira mudança se inicia quando se percebe que a escuta atenta da voz de Jesus não é apenas um ato de fé, mas uma prática constante que nos convida a reinterpretar a vida com os olhos da revelação do Senhor Jesus Cristo. Assim, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir. João 16:13. Ressoa como um lembrete perene de que cada orientação divina é uma oportunidade para reinventar o próprio destino. O mentor, utilizando uma linguagem que transborda sabedoria e empatia, ilustra com exemplos práticos como reservar momentos estratégicos para a meditação, seja ao amanhecer ou no silêncio da noite, e recomenda a leitura de obras que complementem a experiência espiritual, tais como O Poder do Agora e Quem Pensa Enriquece, incentivando o espectador a transformar cada desafio em uma lição de fé e resiliência. Ele ressalta que mesmo diante das adversidades, o chamado "As minhas ovelhas ouvem a minha voz", João 10:27, se torna um farol, guiando cada passo rumo a escolhas mais conscientes e cheias de significado, mostrando que a conexão com o divino é a base para uma vida de realizações e de superação de obstáculos, abrindo assim um leque infinito de possibilidades que se desenrolam suavemente e preparam o terreno para os próximos ensinamentos que virão. Dessa forma, o espectador é levado a compreender que o protagonismo em sua própria jornada exige a coragem de ouvir atentamente o "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo", 1 Samuel 3:10, transformando cada momento de dúvida em um trampolim para a ação, para que a sabedoria celestial se manifeste em cada decisão tomada com o coração aberto e a mente receptiva, sem jamais esgotar a sede de descobrir o que ainda está por vir, estabelecendo um elo inquebrável com o Espírito Santo que orienta seus passos e convida à constante renovação interior. Com a mesma intensidade e clareza, o mentor reforça que assumir o protagonismo na própria história é abraçar a responsabilidade de transformar a própria realidade por meio de uma escuta ativa e de uma fé inabalável, mostrando que cada pequeno gesto de devoção, cada momento de oração e cada leitura edificante pode servir de alicerce para uma vida plena e repleta de significado. Ele propõe que o espectador, ao integrar a prática diária de buscar a orientação divina, descubra que o verdadeiro poder de transformar o cotidiano reside em perceber os sinais sutis enviados pelo Espírito Santo. Sinais esses que se manifestam de maneira surpreendente e que podem ser comparados a uma bússola infalível em meio às turbulências da vida. Em uma comunicação que mistura analogias simples e referências profundas, o mentor recomenda, por exemplo, reservar um tempo para escrever num diário as inspirações divinas e as lições aprendidas a cada dia, integrando também leituras que enriqueçam a mente e o espírito, como obras clássicas da espiritualidade e textos modernos que dialogam com a realidade contemporânea. A narrativa, pontuada por passagens bíblicas essenciais, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir. João 16:13. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27. E fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Cria uma atmosfera de constante aprendizado e de uma fé renovadora, mostrando que, ao ouvir a voz divina,
Cada escolha se transforma em uma expressão de amor, coragem e de um compromisso sincero com a transformação pessoal, abrindo continuamente um caminho que se entrelaça com as lições que se seguirão e que prometem revelar ainda mais os segredos de uma vida pautada pela luz e pela verdade. Ao chegarmos ao fim desta jornada de descobertas e de uma profunda conexão com o divino, o mentor nos convida a colocar em prática cada ensinamento compartilhado, transformando o conhecimento em ações que iluminam o cotidiano. A mensagem é clara. Jesus Cristo de Nazaré, cuja vida e ensinamentos continuam a guiar os caminhos de milhares, nos mostra que ouvir sua voz é a chave para a verdadeira transformação interior. Será que você já entregou a sua vida a Jesus? Pense em cada momento de dúvida como uma oportunidade para recomeçar, para se conectar com a verdade que ecoa em cada batida do seu coração e para deixar que as palavras, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir. João 16:13 se tornem o alicerce de uma nova realidade. A cada passo, a cada oração e a cada instante de meditação, o chamado é para que você se permita ser transformado, deixando de lado os medos e abraçando a certeza de que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27, uma promessa que se renova a cada dia. Assim, o mentor desafia o espectador a refletir. O que está esperando para viver essa mudança? Que cada decisão, cada pequeno gesto de fé, seja o ponto de partida para uma revolução interior que impactará todos os aspectos da sua vida. E, para que essa transformação seja duradoura e realmente impactante, é imprescindível que o espectador se envolva ativamente, não apenas como ouvinte, mas como protagonista de sua própria história de fé. O mentor reforça a importância de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que nos convida a responder com o sincero "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo", 1 Samuel 3:10, e a buscar diariamente a orientação divina. Pergunte a si mesmo: você está pronto para abraçar essa mudança e fazer da sua vida um testemunho vivo da transformação que só a fé em Jesus pode proporcionar? Não deixe que o tempo passe sem dar o primeiro passo para uma vida repleta de propósito e de luz. Se inscreva no canal, ative as notificações e junte-se a essa comunidade que busca, a cada dia, viver a revelação do Senhor Jesus Cristo e transformar cada decisão em um marco de superação e de renovação. Que essa mensagem não seja apenas ouvida, mas vivida intensamente, despertando em você a coragem de mudar, a sabedoria de escolher e a paixão de seguir os passos de Jesus, que nos ensina a caminhar com fé e amor em direção a um futuro repleto de esperança e possibilidades. Senhor Jesus Cristo, nossa eterna revelação, neste instante o coração se abre em oração para que as escamas caiam dos nossos olhos, permitindo-nos enxergar a verdade brilhante que vem do Teu Espírito. Que essa luz dissipe todas as sombras, revelando as sementes divinas plantadas em nosso ser, para que cresçam num terreno fértil e frutifiquem 100 por 1, transformando cada desafio em uma oportunidade de renascimento e fé. Que a Tua palavra tão poderosa e reveladora faça brotar de nós a certeza de que já somos abençoados nas regiões celestiais, herdando a plenitude da graça que nos foi concedida em Cristo. Senhor, que quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir. João 16:13, ecoe em nossos corações, abrindo caminho para uma transformação profunda e genuína. Em meio a essa oração, roga-se que cada semente da Tua verdade encontre solo propício para se desenvolver, para que nossa caminhada seja repleta de bênçãos que se multiplicam e transbordam em cada gesto de amor e devoção. Divino Pai,
Que tua presença nos envolva e conduza cada um dos que se encontram neste momento de comunhão espiritual, fortalecendo-os e renovando suas forças para enfrentar as adversidades com a certeza de que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Que essa revelação transforme cada olhar, fazendo com que a fé se manifeste de forma intensa e abundante, guiando-nos pelo caminho da verdade e do discernimento. Invocamos a tua misericórdia para que possamos sempre ouvir e responder com um sincero "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." 1 Samuel 3:10. Confiantes de que cada passo dado sob tua orientação é um testemunho do teu amor incondicional. E, Senhor, pedimos que todos os que se conectarem com esta mensagem sintam a motivação de se inscreverem em nosso canal, para que possam continuar a receber e compartilhar essas revelações e bênçãos que transformam vidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, oramos com fé e gratidão, certos de que tua luz iluminará cada caminho, hoje e sempre. Amém.